Ele também é o quê? Um músico. Ele tocava qual instrumento? Na harpa. E olha o que aconteceu. Lá no tempo de Davi existia um rei. Estão vendo? Tinha um rei. O nome dele era Saul. O rei Saul não estava agradando a Deus. Ele estava desobedecendo a palavra de Deus. Deus não estava gostando das atitudes de quem? Do rei Saul. Deus então resolveu escolher um novo rei para Israel, o país onde Davi morava. E olha, Deus então falou com esse homem aqui. Vamos lá descobrir? Deus falou com o profeta Samuel. Qual era o nome do profeta? Samuel. Profeta, crianças, é aquela pessoa que escuta a voz de Deus e fala para as pessoas aquilo que Deus falou. Ou seja, o profeta leva a mensagem de Deus. E sabe o que Deus falou para o profeta Samuel? O que será que ele disse? O que vocês acham? Alguém quer dar um palpite? Ninguém quer falar? Então vamos lá descobrir. Deus falou para o profeta Samuel que ele não estava feliz com quem? Com o rei? Por que Deus não estava feliz com o rei Saul? Isso porque o rei estava desobedecendo a Deus. E agora Samuel precisava ir lá na casa de Jessé, porque Deus disse que o novo rei de Israel seria um dos filhos de quem? De Jessé. E aí, será que o profeta obedeceu a voz de Deus? Sim, ele obedeceu. E ele foi lá na casa de Jessé. Quando ele chegou lá, Jessé ficou admirado com a visita do profeta Samuel. Crianças, sabe o que aconteceu? Os filhos de Jessé começaram a passar. Os filhos de Jessé eram altos, fortes e também belos. Eles eram bem bonitos. Samuel ficou admirado, mas nenhum daqueles filhos foi o escolhido por Deus. Eu imagino que Samuel ficou preocupado e pensou: e agora? Quem será o novo rei? Ele então olhou para Jessé e disse assim: Jessé, acabaram-se todos os seus filhos? E aí Jessé lembrou de quem, crianças? Isso, ele lembrou de Davi. Davi estava onde? Lá no campo, cuidando das ovelhas. Então o profeta Samuel disse: Jessé, manda chamar o seu filho mais novo, porque eu quero conversar com ele. E olha o que aconteceu. Quando Davi chegou em casa, sabe o que aconteceu? Deus falou ao coração do profeta Samuel e disse que o novo rei de Israel seria quem? Davi. E assim aconteceu. O profeta Samuel ungiu, ou seja, escolheu Davi para ser o novo rei. E aí, será que Davi naquela mesma hora já usou a coroa de rei, já colocou as roupas de rei e foi se assentar no trono? Será que aconteceu assim? Não, demorou alguns anos para que Davi ficasse no lugar do rei Saul. Mas tudo isso aconteceu porque Davi, crianças, ele era alguém segundo o coração de Deus. O que significa ser alguém segundo o coração de Deus? O que será? Pode falar. Isso, que não mente. Uma pessoa segundo o coração de Deus é aquela pessoa que faz aquilo que agrada a Deus, que escolhe fazer aquilo que é certo. Assim era Davi. E eu tenho algo para te dizer. Você que já tem Jesus como seu Salvador, seja uma criança segundo o coração de Deus. Ser uma criança segundo o coração de Deus significa fazer aquilo que está no coração de Deus. E o que será que está no coração de Deus? Bondade, muito bem.
Deus, crianças, quer ter com você um relacionamento. Ele quer ter com você intimidade. Ou seja, Deus quer que você conte para Ele os seus segredos, os seus medos, as suas preocupações. Deus quer ouvir a sua voz, mas para isso é preciso que você queira conversar com Ele. É preciso que você esteja disposto a ouvir a voz de Deus. Deus quer que você seja verdadeiramente um amigo dele. Olha que interessante o que a Bíblia nos fala aqui no livro de Salmos. Vamos lá descobrir? Olha o que a Bíblia fala no Salmo 40 e o verso 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esse versículo significa que você precisa ter alegria no seu coração em fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, sabe o que você precisa fazer? Orar. Você precisa conversar com Deus. Quem aqui gosta de conversar com os seus colegas? Todo mundo, não é? A gente passa horas e horas conversando com os nossos colegas. Da mesma forma, você precisa separar um tempo do seu dia para conversar com Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Você também precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus. E por que você precisa ler a Bíblia? Por que você precisa ler a Bíblia? Muito bem, para aprender muitas coisas sobre Deus. Mas será que é apenas ler a Bíblia? A gente tem que praticar, ou seja, começar a fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Você que já tem Jesus como seu Salvador, seja uma criança segundo o coração de Deus. Será que Davi era um menino segundo o coração de Deus? Sim, ele era. E olha o que aconteceu. Lá naquele tempo, o exército de Israel estava em guerra contra um povo chamado Filisteu. Os filisteus tinham um exército muito grande. E naquele exército tinha, sabe quem? Entre os soldados? Um gigante. Estão vendo? No meio do exército tinha o quê? Um gigante chamado Golias. Todos morriam de medo do gigante Golias. Todos estavam com muito medo. E olha o que aconteceu. Certa vez, Davi ele foi num acampamento dos soldados de Israel. E quando ele chegou lá, sabe o que ele ouviu? O gigante Golias zombando do povo de Israel. Golias estava tirando sarro da cara dos soldados, porque todos estavam com muito medo. Mas será que Davi ficou com medo? Será que ele ficou com medo? Não, ele não ficou. Davi disse assim: mas quem é esse homem que está tirando sarro do povo de Deus? Davi então resolveu ir lutar contra quem? Contra o gigante Golias. Quando isso chegou aos ouvidos do rei, como ele se chamava, o rei? Saul. Quando chegou aos ouvidos do rei Saul, ele chamou Davi e ofereceu para Davi a sua roupa de guerra. Mas será que a roupa do rei Saul ficou boa em Davi? Não ficou. Davi disse: eu vou do jeito que eu estou. Desta forma eu sei que Deus vai me ajudar. Davi tinha em suas mãos uma funda. Uma funda era como se fosse um estilingue. Quem aqui já viu o estilingue? Que lança pedras. Então era isso que Davi tinha nas suas mãos. E ele, decidido, falou para o rei Saul: eu vou lutar contra o gigante e Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar, porque eu sei que Ele está comigo. Davi acreditava em quem? Em Deus. Davi agradava a quem? A Deus. Será que o coração de Davi agradava a Deus? Sim, agradava.
você que já tem Jesus como seu Salvador, mais uma vez eu digo para você: seja uma criança segundo o coração de Deus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Seja uma criança segundo o coração de Deus. Ser uma criança segundo o coração de Deus significa o que mesmo? Fazer aquilo que está no coração de Deus. E o que Deus quer com você? Ele quer ter um relacionamento, Ele quer ter intimidade com você. E o que isso significa? Significa que você precisa contar o que para Deus? Os seus segredos, o que mais? Os seus medos, as suas preocupações. Deus quer ouvir a sua voz, Ele quer falar com você. Mas para isso você tem que fazer o quê? Você tem que querer falar com Deus e ouvir a sua voz. Será que Davi era assim? Sim, ele era alguém segundo o coração de Deus. Olha o que a Bíblia nos ensina com esse versículo. Vamos lá descobrir? Olha que interessante. A Bíblia nos ensina no livro de Colossenses, capítulo 1 e o versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Isso significa que você precisa fazer aquilo que agrada a Deus. Por isso, durante essa semana, sabe o que você tem que fazer? Separe alguns minutos do seu dia para falar com Deus. Da mesma forma que você gosta de conversar com seus colegas, marca lá no seu relógio alguns minutos para você conversar com Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Você também precisa falar para Deus os seus segredos. Quem aqui já contou um segredo para aquele seu melhor amigo? Quem aqui já fez isso? Você contou o segredo porque você confia no seu amigo, não é? Sabe o que você precisa fazer? Confiar em Deus também. Ele é o melhor amigo que você pode ter. Ele não vai contar o seu segredo para todo mundo, não. Você pode confiar em Deus. Ele é perfeito. Conte para Ele tudo aquilo que